A paz de Cristo, meu amado irmão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, né? Eu espero que esteja tudo bem contigo. Se não tá, vai ficar, Deus vai curar, Deus vai libertar, né? E hoje mais uma vez trazendo uma palavra da parte de Deus que está lá no livro de Zacarias, né? Capítulo 13, versículo 9. E a palavra nos diz o seguinte: farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus, né? Meus irmãos, inúmeras vezes nós perguntamos a Deus, né? Por que de tanta provação? Por que nós, tantas pessoas ao redor do mundo, né? Poderiam ser provadas, poderiam ser chamadas por Deus, né? Para enfrentarem desafio, vencerem batalhas, né? E Deus aponta o dedo e nos convoca a nós para a guerra, né? O texto nos diz o seguinte, que a provação, né? Ela tem um caráter de purificação. Até inclusive esse texto aqui de Zacarias não fala muito isso, né? Mas eu farei passar a terceira parte pelo fogo, né? E a purificarei como se purifica a prata, né? Mas diz sim, tem outro texto que eu havia selecionado para falar sobre esse assunto que está no livro de Daniel, mas eu vou ficar nesse aqui. Esse aqui já descreve bem, né? O intuito das provações, as fornalhas de fogo. Ontem eu compartilhei um áudio aqui no canal que estava lá no livro de Daniel, né, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados numa fornalha de fogo, né, que caracteriza as provações da nossa vida que nós enfrentamos, que nós passamos, né. E Deus, eu penso assim, e vejo que Deus não escolhe absolutamente ninguém que não tenha capacidade de vencer. Deus não vai levar uma pessoa incapaz de vencer uma batalha. Deus não entra na guerra para perder. Isso Deus nos diz, inclusive, inúmeras vezes na Bíblia, né? Poderia estar inúmeros versículos aqui que Deus diz que ele não perde uma batalha, e realmente não perde. Deus é o Senhor dos exércitos, né? Mas, né, a característica das provações, o intuito de ser provado é para nos purificar. Deus diz ali no texto, né, que como a prata ele purificará passando pelo fogo, né? Então, a fornalha de fogo que muitas vezes nós estamos enfrentando, as tribulações, as dificuldades, né? Elas são com o intuito de nos tornar pessoas melhores, pessoas mais justas, né? Pessoas mais sensatas, e nunca é para o nosso mal, né? Deus não leva ninguém ao sofrimento, às dificuldades, não permite, inclusive, que se levantem dificuldades nas nossas vidas, se a gente não for vencer, se a gente não for passar, se não for pra gente evoluir, né? Eu sempre costumo falar algo que eu tenho comigo, né? Nem é algo bíblico, mas tem algo que eu sempre falo comigo, que a Terra é um lugar de aperfeiçoamento. A gente tá aqui para aprender, para evoluir, para ser melhor, para ser mais justo, né? E Deus nos ensina isso através das dificuldades. Muito dificilmente, quando eu e você estamos aí com a vida intacta, perfeita, tudo indo bem, negócio indo bem, relacionamento indo bem, saúde perfeita, né? A gente inúmeras vezes acaba até se esquecendo de Deus, né? Eu lembro uma vez que eu estava vivendo um processo bem complicado na minha vida. Eu era bem jovem e eu era muito íntimo, muito próximo de Deus. Eu conversava, eu buscava Deus sem explicação. Era aquela coisa maravilhosa, aquela relação com Deus maravilhosa. E então, logo Deus me deu o que eu pedi, porque Deus é maravilhoso. A gente pede, se a gente está em conformidade com a vontade dele, então ele dá mesmo, né? Não tem porquê, ele nos ajuda, ele nos abençoa, né? E eu lembro que logo após Deus me dar isso, era algo muito grande que mudou a minha vida completamente. Então eu acabei me afastando de Deus, né? E a gente não consegue se relacionar muitas vezes com Deus se não tiver uma maturidade espiritual, não tiver experiência, né? Que saber que a nossa relação com Deus, ela vai muito além, né, das coisas que a gente tem, da nossa vida financeira e tudo mais, né? Então as provações, as dificuldades que se levantam na minha, na sua e na vida de todo mundo é para nos aperfeiçoar, nos moldar, né? E também nos aproximar de Deus. Olha, eu tenho que ser sincero e falar isso, né? Que dificilmente a gente se aproxima de Deus quando tá tudo bem, né? E quando as coisas ficam difíceis a gente se prostra,
né? Chora, implora, pede ajuda de Deus e magnificamente, misericordiosamente Deus nos ouve. Amém? Eu espero que esta palavra tenha edificado a sua vida, que você tenha compreendido a mensagem que eu tentei passar através desse texto bíblico. Amém? Fique com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.